Hoje, a gente está muito preocupado com uma coisa que está acontecendo na cidade de São Paulo, que é a possibilidade das voltas às aulas presenciais das nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adultos matriculados no EJA, nas periferias e nas escolas públicas dessa cidade. A gente está fazendo uma discussão muito importante, porque a gente está falando de mulheres, muitas vezes arrimo de família. Mulheres que são professoras, que estão nas suas casas, que muitas vezes cuidam de filhos, que muitas vezes cuidam das suas mães. A gente está dentro de uma sociedade que mulheres são responsáveis pelo cuidado dos filhos, dos netos, dos pais, das avós. A gente está falando de trabalhadoras da limpeza, como meu companheiro aqui já falou nessa plenária. As equipes de limpeza das escolas foi reduzida, tem sido reduzida dentro das escolas. A gente está falando de crianças que são responsáveis pela sua própria condução até a escola, são responsáveis pela sua própria higiene, são responsáveis pela sua organização dentro de casa, porque os seus pais estão no trabalho. A gente está falando de uma realidade na periferia de São Paulo que eu conheço perfeitamente, porque moro na periferia de São Paulo, estudei a vida inteira em escola pública, tenho uma filha matriculada na rede pública da cidade de São Paulo, em Cidade Tiradentes, extremo leste da cidade de São Paulo, e sei que as condições das escolas nada parecem com as condições fantasiosas que muitas vezes o executivo da cidade quer fingir que existe na educação básica dessa cidade. A gente tem na cidade de São Paulo registrados, no estado de São Paulo, já são mais de 50 mil óbitos de Covid. A gente está nesse momento com quadros alarmantes, como quadros nos piores índices de Covid, em que o próprio executivo indicava lockdown. Não lockdown, mas indicava pelo menos o fechamento do comércio, indicava o fechamento das atividades, indicava todos os protocolos de segurança contra a Covid, inclusive se destacando nacionalmente, falando que não era negacionista, falando que estava tendo a atitude correta, que estava ouvindo a ciência. E agora, quando a gente está com índices tão alarmantes, pressionado, o nosso executivo novamente o nosso executivo diz que pode sim reabrir as aulas, né? Acha que pode sim reabrir as escolas com pouquíssimas ou quase nenhuma condições de manter os protocolos de segurança, sem ouvir o professorado. A gente tem mais de 90% de aprovação de greve no estado. Mais de 90% dos profissionais de educação, que são aqueles profissionais a quem a gente entrega a vida dos nossos filhos. São eles que lidam com a escola lá na base. São eles que entendem como funciona essa escola. E nós temos mais de 90% desses profissionais dizendo para a gente que não é possível o retorno das aulas presenciais nesse momento. A gente não vai ouvir esses profissionais da educação, a gente não vai ouvir os pais dos alunos, a gente não vai ouvir a comunidade escolar. A gente precisa dar atenção para essa comunidade que está clamando para que a gente não reabra as escolas. Nós estamos em defesa das vidas, por uma greve sanitária, por uma greve que não é um abandono dos alunos. Como a gente já teve que ouvir, inclusive, nesse plenário que é horrível, que os alunos fiquem entregues às famílias. Horrível que os alunos fiquem nesses territórios periféricos, nesses territórios onde não tem limpeza, em que as crianças não vão ter comida. Então, por que a Prefeitura de São Paulo, por que o nosso executivo não vai continuar investindo e não para de tentar sucatear os serviços de assistência sociais dessa cidade? Por que não fortalece os serviços de assistentes sociais, que são, de fato, quem conhece a realidade da população periférica na cidade de São Paulo? Por que a gente não está fazendo uma discussão séria sobre a educação remota? A gente teve praticamente um ano inteiro de experiência com a pandemia para entender o que poderia funcionar, o que poderia minimizar o prejuízo que as nossas crianças estão recebendo na escola. A minha filha, que estuda numa escola pública municipal na rede de São Paulo, não recebeu absoluta nenhuma orientação de como deveria fazer o seu estudo em casa.
Eu e a minha filha tivemos que orientar várias coleguinhas da rua em como poderiam entrar dentro do sistema de estudo, né? Dentro do sistema lá do Google que as escolas prepararam. Não prepararam, não conversaram, não tinham um atendimento correto para as mães, as informações eram desencontradas. A gente está falando de uma escola em Cidade Tiradentes, na capital de São Paulo. Como a gente espera que, se em um ano a gente não conseguiu elaborar protocolos sérios desse atendimento, e agora a gente reabre as escolas como se nada tivesse acontecido. A gente precisa fazer uma discussão muito séria nessa cidade sobre essas crianças que ficaram sem estudo, e precisa fazer uma discussão muito séria como elas vão continuar a estudar. Agora, isso não nos dá o direito de botar essas crianças como testes, né, num laboratório, para ver o que acontece. Abrir as escolas para depois ver o que acontece com os professores. Só nesse período em que as escolas abriram sem os estudantes, a gente já teve vários casos de professores e profissionais da escola infectados por Covid-19. A gente está esperando acontecer o quê? A gente está esperando muitas pessoas morrer, a gente está esperando acontecer muitas coisas graves para daí a gente depois repensar e dizer que o cenário mudou? O cenário não vai mudar. A gente precisa ouvir os profissionais de educação, a gente precisa ouvir os profissionais de educação que estão chamando por uma greve sanitária, em defesa da vida, em que os alunos não vão ficar desamparados, entretanto que a gente não vai colocar em risco a vida dos trabalhadores da educação. Obrigada.